Legislativo Paulista. Eu poderia dizer aqui em parceria com esse brilhante organizador, Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes, que está sempre aqui conosco, promovendo uma série de eventos. Hoje a gente abre um seminário que vai tratar sobre os 30 anos da Constituição e o Sistema Tributário Nacional. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, lembrando que, obviamente, esse evento é transmitido nesse momento ao vivo pela TV Web e depois ficará disponível também na TV Alesp. Então, vocês poderão assistir isso, se ver na televisão, acompanhar o desempenho da palestra. A gente tem 3 conferências e quem vai se cerimoniar o nosso evento será, então, o Dr. Silvio, que depois conte para eles, doutor, sobre uma série de programas e eventos que temos juntos, ainda até o dia 14. Tem muita coisa, acho que para vocês acompanharem. Nós temos, então, 3 conferências previstas. O Dr. Rui, aqui do meu lado, Cardoso de Melo, não decorei esse sobrenome, doutor, então vou ser obrigado a ler o sobrenome inteiro. Dr. Rui Cardoso de Melo Tucunduva, sobrinho, acertei? Boa. Que vai iniciar, então, a conferência número 1. A gente pede desculpas por esse pequeno atraso, acho que faz parte só para, enfim, a gente assentar os problemas técnicos aqui de televisão e também deixar com que os palestrantes cheguem. Temos 2 outros professores previstos, que já estão a caminho, devem começar, então, próximo do horário. Eu acompanho aqui o começo da explanação do Dr. Rui, depois parto para uma reunião, já peço licença com o deputado Luiz Fernando, para uma outra agenda de trabalho. Eu acho que o federalismo é um dos temas que eu acabei estudando na minha dissertação de mestrado. Eu estava estudando regiões metropolitanas, então a gente começa a tocar o tema do federalismo como um grande pano de fundo. Eu acho que hoje, quando a gente fala, eu pelo menos acho, quando a gente fala de repactuação, momento de rever a Constituição, a questão tributária é um dos grandes pontos, é um dos elementos centrais que todo mundo diz que tem que mexer. Ninguém quer mexer, porque ninguém quer perder aquilo que tem, mas também quer ganhar alguma coisa a mais. Então, a gente fica em grande impasse e acaba não resolvendo as coisas. Eu tenho certeza que, ao longo dessa tarde, a gente vai poder explorar o conhecimento dos palestrantes para, enfim, pensar em possibilidades daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que pode ser também sobre esse tema. Para quem ainda não tinha vindo aqui, deixo o recado para quem nos acompanha pela TV Web, o ILP é um Instituto de Políticas Públicas aqui da Assembleia Legislativa, promove uma série de cursos, palestras, seminários e outros ciclos, sempre voltados à comunidade em geral, não apenas para os servidores aqui da casa. Então, sintam-se convidados a estar conosco nos nossos ciclos formativos, sempre gratuitamente e sempre com aquele famoso fornecimento de certificado que os estudantes gostam tanto para horas complementares. Então, aproveitem o conhecimento dos nossos palestrantes. Agradeço demais, professor, então, pela sua presença aqui conosco. E o Silvio, que já é da casa, né, estará aqui também mediando outros eventos aqui. Muito obrigado, então, pela organização do evento, Silvio. A gente conta muito com você para desenvolver esse trabalho em conjunto. Então, por favor, tenha um bom evento. Bom, eu agradeço profundamente, né, ao Instituto do Legislativo Paulista, a pessoa do seu presidente, né, o professor Vinícius. Agradeço a todos aqui pelo apoio, né, aos presentes, aos que estão nos acompanhando de casa, aos conferencistas, ao professor Rui Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho, ao professor Denis Camargo Passeronte e à professora Mônica de Almeida Magalhães Serrano, que vai ser essa oportunidade de nós debatermos um tema tão caro ao Brasil, em especial nesse momento de crise, em especial nesse momento em que muitas questões estão sendo pensadas, né, que é um ponto nevrálgico para o federalismo, ponto nevrálgico para a economia, que é o sistema tributário nacional, e pudermos, assim, cumprir as missões que o Constituinte de 88 nos deu, de promover uma sociedade mais justa, um país desenvolvido, um país com menos desigualdades regionais e sociais. Isso são questões que nós vamos abordar aqui e refletir aqui hoje. Agradeço mais uma vez ao LP por essa série de eventos que nos tem permitido realizar, organizar aqui. Nós teremos um sobre a questão da avaliação dos programas de governo, nós teremos um sobre a questão do princípio da separação de poderes e a Constituição de 88,
um outro sobre a questão dos direitos sociais e sua efetividade, enfim, e um sobre Tarsila do Amaral, com a sobrinha neta da pintora e curadora do seu legado. Enfim, são atividades aí abertas, são atividades abertas a toda a sociedade, para pensarmos um país melhor e uma sociedade, enfim, que participe mais do patrimônio cultural, que participe mais do patrimônio público e se aperfeiçoar também como cidadão. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o... chegou agora o nosso palestrante, o Denis, né, antes de passar a palavra para compor a mesa conosco, por gentileza, né, o professor Denis. Eu passo a palavra, então, para o palestrante, o primeiro que vai abrir esse seminário, o professor Rui Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho, advogado, sócio do escritório Teixeira Tucunduva, professor universitário e repórter da Carta Forense, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e autor de artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite feito pelo Instituto do Legislativo Paulista, presidido pelo Dr. Vinícius Schuglis. Espero ter acertado o sobrenome de Vossa Excelência. E também agradecer ao professor Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes, que nesses momentos de parceria tem feito um trabalho excepcional junto ao Instituto Legislativo Paulista. Gostaria de cumprimentar o professor Denis Passerotti, meu colega de magistério. Também cumprimentar todos os presentes, as autoridades, na pessoa do desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, os demais na pessoa da doutora Adriana de Moraes Tucunduva, e também registrar a presença da professora Sônia Maria Tomanique Cardoso de Melo Tucunduva, minha mãe, e da doutora Eliângela Braz do Carmo Benhame, minha querida amiga. Bom, o professor Silvio, ele me trouxe a esse evento com o tema 30 anos da Constituição de 88 e o Sistema Tributário Nacional, para falar a respeito do aspecto de segurança jurídica. E, ao pensar sobre o sistema tributário nacional, me veio uma... Professor? Só registrar, né, a presença da professora Mônica. Você quer compor a mesa, professora? Por gentileza. Gostaria de cumprimentar também a desembargadora Mônica. E, bom, continuando, quando o professor Silvio me chamou para esse evento e falou para falar sobre a segurança jurídica do sistema tributário nacional, fiquei pensando, mas que segurança jurídica seria essa, né? E daí, professor Silvio, eu me lembrei, naquele livro Anarquistas, graças a Deus, da professora Zélia Gattai, o primeiro capítulo, ele fala Alameda Santos, número 8. Então, se passa a partir dos anos 20, os anos 30 do século 20, e a escritora Zélia Gattai, futura senhora Jorge Amado, ela morava justamente numa casa, na Alameda Santos, número 8. E
havia uma legislação municipal, professor Silvio, que impedia que os veículos que tivessem tração animal transitassem pela Avenida Paulista. É claro, porque os veículos com tração animal, por óbvio, os animais sujavam, né, a então tão bem cuidada Avenida Paulista. De forma que eles deveriam trafegar ou pela Alameda Santos, né, quando eles estivessem ali no sentido Paraíso, ou pela São Carlos do Pinhal, quando eles estivessem no outro sentido, né, tão injustamente apelidado de sentido casamento, professor Silvio, que é o sentido Paraíso Consolação. Mas isso está errado, mas maiormente eu posso assegurar que tá errada essa analogia. Mas, enfim, o que acontece, meu caro professor Denis, é que naquela ocasião, as crianças, que obviamente não as que moravam nos casarões da Avenida Paulista, mas as que moravam ali na Alameda Santos, etc., elas tinham uma brincadeira. Elas ficavam esperando passar a carroça do afiador de faca, do sujeito que levava pão, do sujeito que levava leite, do sujeito que levava pamonhas de Piracicaba, se é que já tinha esse camarada numa carroça. E a brincadeira das crianças era, quando o cavalo sujasse na frente da sua própria casa, aquele cocô era daquela criança. E daí todas as crianças recolhiam e levavam para o jardim, né? Levavam para o próprio jardim, para adubar ali o jardim, e a mãe daquela criança preparava ali um refresco, um lanche para todas as crianças. Mas por que eu estou contando isso, professor Silvio? Eu estou contando isso porque nós bem sabemos que as normas que sejam compatíveis com o sistema, com o ordenamento jurídico constitucional, as normas anteriores à Constituição, elas têm duas possibilidades. Ou elas são recepcionadas, ou não, diria Caetano. E o que aconteceu com essa norma que proibia o trânsito de veículos de tração animal pela Avenida Paulista? Ela foi recepcionada, inclusive pela Constituição de 88, porque legislação sobre trânsito é uma legislação que é feita dentro do município pela Câmara dos Vereadores. Então, essa legislação foi recepcionada, de forma que, se o senhor quiser sair ali do Largo de São Francisco para vir aqui para a Assembleia com o seu cavalo, não poderia trafegar pela Avenida Paulista, né? Então, teria que fazer um trajeto, né, que não pegar nenhum trechinho da Avenida Paulista. Certo, professor Denis? Muito bem. Então, o que acontece? Apenas o prefeito José Serra é que acabou revogando esta legislação. Porque o prefeito José Serra, tanto quando ele foi governador quanto prefeito, ele mandou que a sua assessoria procurasse toda a legislação vigente e inútil, né? E para que essa legislação fosse expressamente revogada, porque nós bem sabemos também que o simples decurso do tempo não revoga a legislação, de forma que é necessária a revogação expressa da norma. Muito bem. E aí eu chego no nosso ponto nevrálgico de hoje, que é a questão da segurança jurídica e o sistema tributário nacional. Nós temos um sistema tributário e é perfeitamente compreensível que a nossa Constituição seja uma Constituição analítica, que a nossa Constituição seja uma Constituição bastante extensa, que a nossa Constituição vá a minúcias, porque ela foi feita depois de um período de governo forte.
o presidente do Supremo Tribunal Federal já disse que nós devemos nos referir ao movimento, né? Então, um governo decorrente, né, de um movimento que fez com que nós estivéssemos sob a vigência da Constituição de 1967, ou com a emenda de 69, ou para alguns a Constituição de 1969, mas o fato é que muitos dos constituintes estavam lutando para evitar que o ambiente democrático se perpetuasse. E colocaram o máximo de direitos possíveis dentro da Constituição, de forma que é absolutamente normal que a nossa Constituição seja extensa. No entanto, o sistema tributário, ele acabou ficando prejudicado porque ele é muito complexo. E a todo momento nós ouvimos falar em reforma tributária, né? Nós ouvimos falar que é necessária uma reforma tributária. Qual que é o objetivo da reforma tributária? São dois, né? Que as taxas, os impostos, as contribuições sejam pagos pelos contribuintes e que o Estado melhor utilize esses recursos. Agora, é importante, ao debater o sistema tributário, ao debater a reforma tributária, que isso não seja pensado de uma maneira ingênua, porque é óbvio que são muitos interesses envolvidos. O que é necessário, e é muito bom poder falar isso dentro de uma casa de leis, é que o legislativo assuma o seu protagonismo nessa matéria e venha numa discussão dura, porém serene, a deliberar a respeito de temas muito importantes, né? Nós temos um número evidentemente grande de entes que podem tributar e um receio de queda de receita, mas o professor Silvio já falou hoje que nós estamos ainda vivendo um momento de crise. E é justamente nesse momento de crise que é mais importante se debater a reforma tributária. Porque, diferentemente do que se imagina, a experiência internacional tem demonstrado que um sistema tributário mais simples não significa queda de arrecadação. Ao contrário, né? Nós todos sabemos que um simples ambiente doméstico, onde haja um empregado doméstico, a pessoa acaba tendo que contratar um contador, porque ela não consegue sozinha fazer o cálculo exato de qual será, pelo e-social, o montante que ela tem que recolher. E ela acaba, então, sendo onerada em pagar mais um salário, né, mais ou menos o que na média aqui na cidade de São Paulo se cobra, um salário anual, um salário mínimo anualmente, a um escritório de contabilidade para preparar essa papelada. Quer dizer, você onera o contribuinte. Se fosse um sistema mais simples, ele poderia fazer sozinho, não precisaria de um contador para aquele momento, e isso possivelmente facilitaria e até ampliaria a arrecadação. Estou falando no ambiente com um empregado. As empresas grandes, elas têm investimento pesado em setores e até em tecnologia só para poder conseguir pagar os tributos.
porque ela quer pagar que os tributos são devidos. Não estou dizendo jamais uma apologia em outro sentido, professor Denis. Mas é um absurdo você ter mais de 60 tributos, entre taxas, impostos e contribuições, vigentes no Brasil. E a empresa, quanto mais complexo é o sistema, mais você facilita para os detentores de poder econômico, que têm acesso a contadores, a grandes escritórios de advocacia e até a pessoas que vão ajudar a entender o sistema e também, eventualmente, buscar contradições, brechas e etc. Né? Só para se ter uma ideia, nós temos em tributos, falei que são mais de 60, trouxe 63 aqui, professor Denis. E isso representa 35% do nosso PIB. Um número menor não necessariamente signifique queda de arrecadação, porque na Dinamarca a tributação é em 45% do PIB, com 14 tributos. Na Espanha, 32% do PIB, semelhante ao nosso, com 13 tributos. Quer dizer, conforme nós temos um sistema mais complexo, nós criamos um número maior de contradições internas, e isso faz com que o sistema seja cada vez mais injusto. Por quê? Porque como os que têm menor capacidade econômica não conseguem sequer compreender o sistema, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam sendo onerados, e o sistema se torna regressivo. Conforme maior a capacidade econômica, menor é a contribuição proporcional que aquela pessoa física ou jurídica realiza. Então, não se pretende, não se pode pretender em qualquer momento que uma reforma ela venha a procurar apenas onerar o cidadão. Não é essa a ideia. É tornar a cobrança mais efetiva, porque o que nós vemos no dia a dia são as pessoas reclamando não dos tributos em si, mas da falta de contrapartida. Né? E essa falta de contrapartida que faz com que o cidadão reclame. Mas essa falta de contrapartida, ela passa pelas esferas governamentais que também se perdem na arrecadação. Então, o que deve ser buscado é um protagonismo do poder legislativo ao discutir seriamente as questões para que nós possamos discutir, debater isso com serenidade. Ah, mas e o Pacto Federativo? É evidente que nós vivemos num sistema de federação onde os entes federados, eles trabalham de maneira independente e harmônica. Né? Muito bem. Agora, essa independência dos entes, ela naturalmente passa pela sua capacidade financeira. Agora, não permitir que cada estado faça o seu próprio regramento de ICMS faria com que os estados federados não mais tivessem autonomia financeira?
o que tem que ser debatido é como nós faremos para que os estados permaneçam com a sua autonomia financeira, porque a autonomia financeira deve ser diferenciada da possibilidade de guerra fiscal. Porque se o professor Silvio falou que nós queremos uma nação mais justa, uma nação mais igualitária, uma nação mais desenvolvida, nós não podemos, professor Silvio, ter uma guerra interna, uma guerra fiscal que produz um suposto ambiente favorável. É favorável só para o empresário, e ainda por um curto lapso temporal, porque terminados os benefícios fiscais, ele não irá hesitar em trocar a sua indústria de Estado da Federação para ter benefícios fiscais em outro local e deixar ali todos os seus empregados, muitas vezes, à míngua. Nós precisamos, obviamente, manter a independência dos estados no plano econômico. Mas isso não significa que nós não possamos ter uma legislação unificada em termos de tributos com repasses justos. Porque o que se espera de um sistema tributário é que esse sistema seja justo. Num primeiro momento, mais progressivo, num primeiro momento, menos regressivo, mas sempre buscando que ele se torne um dia um sistema neutro, onde as pessoas paguem na sua capacidade tributária. Por exemplo, né, é natural que nós tenhamos um certo receio na taxação de grandes fortunas, como está previsto na Constituição há 30 anos, e nós ainda não temos essa legislação. Na França, né, as fortunas são taxadas, variando de 0,5% até 1,8%. Será que isso não seria uma discussão interessante num momento de crise? Nós precisamos procurar taxar ganhos, nós precisamos deixar de taxar o consumo, porque isso é que faz com que os mais ricos acabem sendo beneficiados pelo sistema tributário. A taxação tem que ser patrimonial, tem que ser em renda, e diminuir a taxação de serviços e consumo, porque isso faz com que hoje no Brasil nós tenhamos um gasto dos 10% mais pobres em torno de 35% da renda. E dos mais ricos isso cai, né, para 19%. Por quê? Porque o sistema acaba sendo injusto e nós não temos uma discussão séria no parlamento em função dos grandes interesses envolvidos. Mas o que precisa ser dito é que a complexidade do sistema não aumenta a arrecadação, ao contrário. Quanto mais complexo o sistema, menos transparente ele tende a ser. Quanto menos transparente ele é, menor é a segurança jurídica. Claro, né, que é bom para certos setores da sociedade. Os advogados tributaristas ficam especialmente satisfeitos com um sistema tão complexo. Mas nós temos que ver o ganho para o Estado, professor Silvio.
nós temos que ver o ganho para o cidadão. E com uma reforma tributária adequada, todos ganharão. Porque no final das contas, a complexidade do sistema aumenta os gastos, não apenas com a carga tributária, mas também com pessoal e com tecnologia. E com advogados, e com contadores. Não estou dizendo que esses profissionais não devam estar presentes, mas é um absurdo você colocar dentro de um Supremo Tribunal Federal uma pauta tão grande de questões tributárias. E isso só é colocado em função do quê? Em função de um sistema ininteligível. Um sistema que deve ser simplificado para o ganho de todos. Então, me parece, professor Silvio, que dentro do tópico que me foi designado, de segurança jurídica e sistema tributário, me parece que a nossa busca por segurança jurídica no ambiente tributário passa necessariamente por uma reforma tributária que vem, ou que deverá vir, para tornar o sistema mais simples, porque a simplicidade, ela trará transparência, essa transparência fará com que haja maior segurança jurídica. E o momento de crise vivido é o momento ideal para se debater isso. Por quê? Porque nos momentos de crise, com uma tributação, com um sistema tributário mais simples, a arrecadação tende a aumentar e não a diminuir. Porque tem muita gente que não paga tributo, tem muita gente que vive na informalidade, não porque não quer pagar, mas porque nem sabe como fazer para quitar as suas obrigações com o fisco. E, para encerrar, professor Silvio, eu diria que ainda todos prevalecemos com aquele ditado estadunidense, né? Certo, só temos duas coisas: death and taxes. Muito obrigado. Agradeço profundamente, né, a palestra do professor Rui Tucunduva e justamente essa reflexão. Enquanto não pensamos num Estado mais eficiente e num Estado, enfim, menor e que por uma questão lógica, reduzir suas complexidades, o sistema ele não seria, enfim, compreensível, inteligível e poder se operacionalizar de uma forma minimamente razoável. A gente só vai deixar as perguntas para o final, tudo bem? Depois a gente abrir um amplo debate. Então, dando continuidade aos trabalhos, né, eu passo a palavra ao professor Denis Passerotti, que vai falar sobre tributação e intervenção no domínio econômico. O professor Denis Camargo Passerotti é advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, da USP. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecer ao professor Silvio o convite, à Assembleia Legislativa, parabenizar o professor Rui aqui, que muito estimo, junto com o professor Silvio, são colegas de magistério. Batalha dura, né, professor? A professora Mônica, a doutora Mônica, prazer em conhecê-la. Pois bem, a família Tucunduva, né, aqui presente. Mais uma vez, o professor Silvio aqui me chama para falar um pouquinho sobre intervenção no domínio econômico e desta vez com a parte de tributação. Ou seja, a atuação do Estado aí no domínio econômico, como é que ele atua, como é que ele influencia, como é que isto surge, né? E após ouvir as palavras do professor Rui, me vieram vários questionamentos à cabeça, né? Quando se fala em segurança jurídica,
Segurança jurídica é um termo bonito, né? É um termo que dá sustentáculo aí ao direito, ao Estado democrático de direito, né? Que fundamenta tudo o que nós esperamos, né? Que torna o certo, o incerto certo, pressupõe-se desta forma, né? E a primeira coisa que me vem à mente é justamente por que será que nós temos uma Constituição em que traz detalhado tantos direitos e garantias, né? Sem dúvida por conta de um regime, de um movimento, como o professor Rui colocou, né? Em decorrência de um movimento que o Brasil viveu até então, né? Até 87. Pois bem. Agora, qual será que é o principal papel do nosso sistema tributário nacional? Por que será que a Constituição estabelece tantas regras, traz tantas burocracias, né? O que será que o nosso legislador, lá em 88, pensou? Como é que pensou em distribuir as competências tributárias? E, geralmente, quando a gente faz essa pergunta na graduação, a primeira resposta que vem é porque o Estado precisa arrecadar de qualquer forma, e o Estado, para arrecadar, precisa de regras, num Estado de Direito. A própria resposta já traz uma outra resposta, né? Na verdade, todas essas regras visam dar garantia aos contribuintes. A partir do momento que eu tenho regras constitucionais a serem respeitadas, princípios, limitações ao poder de tributar, na verdade eu estabeleço um limite ao Estado. E se eu estabeleço um limite ao Estado, automaticamente eu confiro certos direitos aos contribuintes, direitos esses que estão lá representados pelas imunidades, que estão lá representados por uma série de princípios, e princípios estes que são as maiores discussões envolvendo o direito tributário. Além da complexa gama de tributos, da complexidade de obrigações tributárias que nós temos, nós enfrentamos também aí um Estado atuante, não é? E quando se fala em Estado, o Estado desde quando surge, de quando existe, ele existe com o propósito de intervir. Podem se considerar um Estado liberal? Liberalismo absoluto, creio que não existe. O Estado, desde quando é Estado, surge para intervir, surge para regular mais ou menos as relações dos cidadãos. Cada vez mais o que nós vemos é um Estado intervencionista. Nós deixamos há muito tempo de ser um Estado patrimonialista, um Estado que vivia das receitas provenientes do seu próprio patrimônio, e hoje temos um Estado estritamente fiscal, ou seja, que vive da receita proveniente da arrecadação do cidadão, do patrimônio nosso. Um Estado que vive das receitas tributárias, justamente invadindo a propriedade do cidadão, legitimamente, de acordo com o poder que lhe foi conferido constitucionalmente, sem dúvida. Hoje a discussão sobre segurança jurídica volta não só apenas à grande burocratização do sistema, à dificuldade de se compreender a norma. Tanto é que o que mais existe, professor Rui, são escritórios voltados à recuperação de créditos tributários. Recuperações de créditos tributários porque o contribuinte não sabe que ele pagou a mais, que ele pagou a maior, que ele pagou indevidamente. Tamanha a complexidade do nosso sistema. Jamais saberia. O mais impressionante é que esses escritórios batem na porta e falam: você tem crédito a restituir. Geralmente o cidadão fala: como assim? E a primeira coisa que ele quer é: eu quero. Que ele fala: eu quero. Quanto vai me custar? 20% que eu recuperar. Não gasto nada? Não. Perfeito. Maravilha. Cláusula de sucesso. Eu quero agora. Um empresário aqui reclama justamente da carga tributária, reclama do peso do Estado. São reclamações válidas para muitos, sem dúvida. Todo esse sistema, então, que nós vivemos, decorre de um Estado cada vez mais intervencionista, um Estado cada vez mais provedor de direitos, provedor de benefícios, um Estado que assegura saúde, segurança, educação,
torna-se provedor de uma série de garantias, sem dúvida, será necessário a arrecadação. A grande questão é que ninguém mais tolera aumentar a carga tributária. E o grande desafio é justamente como é que eu aumento as receitas diante das necessidades do Estado. Esse Estado ele passa efetivamente a intervir lá no passado, em 1929, de uma forma mais brutal, né? Justamente quando vivenciamos que o mundo passou por uma grande crise econômica, uma grande recessão econômica. Então, aquele modelo de economia planificada tem de ser alterado e o Estado precisa participar da economia. O Estado passa justamente a intervir de forma direta e indireta na economia, passa a concorrer com o particular, passa a trazer para si determinadas atribuições, determinadas funções que até então não exercia. Da mesma forma, ele começa a se reestruturar. Quando nós vamos para a nossa Constituição de 88, e isso é visível, né? Toda uma reestruturação de poderes do Estado, toda uma sobreposição do direito público sobre o direito privado, se denota ali o bem comum, né? A supremacia do interesse público como um dos fundamentos. O Estado, com esse viés, passa justamente a atuar no campo econômico para promover, para preservar o modo de produção, garantir o direito de propriedade, também é uma das funções, a liberdade de contratar, proteger o sistema de mercado contra efeitos secundários, ou seja, de certa forma, o Estado passa a atuar com o viés de proteger um sistema capitalista. Não tenha dúvida, né? Esse Estado passa a realizar determinadas atividades econômicas, passa a competir com o privado, e com justificativa de proporcionar a livre iniciativa. A nossa Constituição de 88, ela começa justamente a ter um processo de desintervenção do Estado. Ela começa justamente um processo de privatização das suas atividades, um processo de privatização dos seus bens, né? E institui justamente uma ordem econômica que tem como principal valor o trabalho humano e a livre iniciativa. É um dos propósitos da nossa Constituição. Além daqueles todos os outros constantes do artigo 3º, que impõe lá os fundamentos e os objetivos de uma República Federativa Brasileira, né? Promoção da igualdade, desenvolvimento, erradicação da pobreza e por aí afora, né? Aqueles propósitos do artigo 3º que são os objetivos do nosso Estado, do Brasil, né? E estabelece, com isso, uma série de necessidades, estabelece um sistema tributário nacional, do qual a principal finalidade é justamente promover a distribuição de riquezas. Esse sistema tributário nacional, ele não visa tão somente a arrecadação de tributos. Ele também, buscando a livre iniciativa, buscando assegurar diversos outros fatores, diversos outros princípios, diversos outros fundamentos, ele passa a ser utilizado com o propósito de intervir no domínio econômico. Ué, de que forma, né? Basta ver que nós temos uma classificação dos tributos, ou melhor, uma série de classificações, vários autores, vários doutrinadores, cada um se vale de um modelo, de uma classificação própria. Mas uma delas que nos vem à mente é justamente os tributos diretos, os tributos indiretos, mencionados pelo professor Rui, né? Que recaem sobre a parcela mais, sobre todos, sobre os bens de consumo, sobre os serviços. São aqueles tributos repassados ao contribuinte, embora ele não seja, repassado ao cidadão, desculpe, embora ele não seja o contribuinte direto do tributo, né? E isso acaba recaindo. O feijão para o rico e o feijão para o pobre vai custar a mesma coisa. O tributo está lá embutido, os dois vão pagar o tributo, indiretamente. Tá?
Então, esse sistema passa também a se valer dos tributos como forma de regulação desse capitalismo, como forma de preservação da livre iniciativa, como forma do Estado regular e controlar o domínio econômico. Basta ver que nós temos lá os tributos de natureza fiscal, meramente arrecadatórios, os tributos de natureza parafiscal, né, que são transferidas a cobrança, a arrecadação, portanto, e a sua utilização a terceiros, que não o ente detentor do poder de instituir o tributo, da competência tributária, e também os tributos de natureza extrafiscal. Tributos estes que têm como propósito não somente a arrecadação, mas principalmente regular atividades mercantis. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, todos esses impostos de natureza extrafiscal visam e são utilizados comumente como instrumentos de regulação da atividade do particular. Basta ver como são tributados perfumes, cigarros, gêneros dispensáveis, como se diz, de menor necessidade, ao contrário da cesta básica, embora a carga tributária seja elevadíssima, é menos tributado. Todos esses tributos aí são utilizados justamente com o propósito de intervir nesse domínio econômico, regular atividades. E tudo isto tem significado num debate hoje que tem aí como propósito apresentar projetos envolvendo a reforma tributária. Afinal, que reforma tributária se quer? Que reforma tributária seria esta que busca englobar num único tributo alguns tributos, A nossa sociedade, como eu costumo falar, ela está passando por uma série de mudanças. Basta você ver em São Paulo cada vez mais o estímulo a não comprar carros, não ter apartamentos grandes. Cada vez mais o consumo do cidadão, dos jovens, tem mudado, As famílias hoje, como são constituídas ou que não são constituídas, vive-se de forma independente, cada um no seu canto, cada um faz o que quer. Então, os hábitos de consumo mudaram. Os hábitos sociais estão se alterando. E a Constituição Federal nossa está sentindo isto. A arrecadação no Estado de São Paulo, a arrecadação das prefeituras, tem mudado por conta disto. No passado, quando foi distribuídas as competências tributárias, pensava-se que a maior arrecadação para o Estado seria justamente o ICMS. Bens e produtos, circulação de bens e produtos, para mim é o que interessa, eu vou arrecadar uma fortuna com isto. Houve uma mudança. A arrecadação maior tem sido sobre serviços e não mais sobre bens e produtos. Consequência de uma mudança social, consequência de novos hábitos. E a norma tem que se adaptar a isso. O nosso sistema tributário tem sofrido grandes ataques, tem sido constantemente se fala em reforma tributária, e isso eu acho que eu escuto desde os meus 20 anos de formado, que é necessária uma reforma tributária. Creio eu que desde 88 se fala em reforma tributária, acho que a Constituição, na hora que entrou em vigor, já se falou em reforma tributária. Então está havendo uma mudança de hábito social que também tem como consequência uma mudança na arrecadação tributária. A arrecadação tributária tem caído. O que nosso governo mais investe, o que o nosso Estado mais investe justamente é na fiscalização, é o controle do cidadão. Eu quero saber o que o cidadão gasta, quanto ele tem que pagar de tributo. O nosso investimento em tecnologia se volta justamente a um sistema que busca arrecadar à distância. Basta ver aí a nota paulista. Meu amiguinho, você pede lá o seu CNPJ, você dá o seu CPF e eu te dou um percentual do que eu arrecadaria com o tributo. Nada mais fez que transformar o cidadão no fiscal do Estado. Comumente, quem vai num restaurante de quilo e agora pede lá a nota fiscal, pede justamente para ter lá a sorte de ganhar um sorteio e ganhar quinhentão. O sistema se adaptou,
Ao invés de eu colocar 200 fiscais na rua diariamente, eu coloco o cidadão, dou uma bonificação para ele, e ele passa a fiscalizar o estabelecimento comercial. Tudo isso aí o Estado faz, e faz no momento, principalmente em que nós estamos vivendo, porque a grande questão agora, com a mudança de com a mudança de presidente, né, com um novo presidente que ninguém sabe o que vem pela frente, é adivinhar quais são os primeiros passos dele, o que ele fará, quais são os planos econômicos, os planos de arrecadação, o que ele fará justamente com a arrecadação dos tributos. Como é que ele vai gastar esse dinheiro? E isso traz grande influência para o domínio econômico. O domínio econômico, a iniciativa privada, ela começa a se equipar, a se preparar justamente diante dos rumos que qualquer governante vai dar ao país. Fala-se em arrecadação e as discussões que vêm hoje é sobre liberação de entorpecentes, como forma de arrecadação tributária. Outra forma de arrecadação tributária que se discute bastante é o jogo de azar. Será que se deve liberar a jogatina, o jogo de azar ou não? Em tantos outros países do primeiro mundo isso já é liberado? Será que no Brasil esta é uma medida, é uma alternativa válida? Como é que o Estado controla isso? Imagina se esse atual presidente fala, diante das circunstâncias, vamos buscar novos meios de arrecadação e estou pensando em liberar o jogo. Automaticamente a iniciativa privada vai começar a se moldar para isto. Todo esse gasto que o Estado tem com saúde, com educação, com tudo isto movimenta a atividade privada, gera consequências. Se ele, por outra vez, disser que vai aumentar a arrecadação, o imposto de importação sobre determinado produto, o que acontece com uma determinada empresa que importa esse produto? Ela já vai pensar em outro produto para importar, porque aquele não vai ser mais viável. Da mesma forma que a exportação. A exportação é um instrumento utilizado, e comumente utilizado como concessão de benefícios, justamente para que as empresas obtenham recursos da venda de seus produtos no exterior. Quando o professor Rui falou justamente sobre a atividade do empresariado e que ele não olha muitas vezes para o seu empregado e tudo mais, isso é visível. As empresas vão para onde tem mais benefícios, benefícios tributários. Tudo isso decorre de uma arrecadação. Nós temos hoje uma série de tributos, uma série de isenções tributárias, uma série de benefícios tributários, cuja mensuração para o Estado do que isto é benéfico ou não, não há. Eu sei quanto o Estado deixou de arrecadar a partir do momento que ele cria uma isenção. A partir do momento que ele concede um benefício tributário, quanto que ele deixa de arrecadar. Mas eu não tenho a resposta quanto ao que o Estado teve de benefício quando instituiu esta determinada isenção ou atribuiu um privilégio a algum ramo ou alguma determinada atividade econômica. Isso o nosso país faz costumeiramente. Basta lembrar que com a crise de 2008, a primeira coisa que se fez foi reduzir o IPI. E reduz o IPI com qual propósito? Fomentar a economia. É um exemplo clássico do Estado intervindo no domínio econômico, é um exemplo clássico do Estado atuando para justamente fomentar o domínio econômico. A mesma coisa é feita com o CPMF. A mesma coisa é feita com o imposto de exportação. A mesma coisa é feita com o imposto sobre operações financeiras. Cada vez mais, quando o dólar estava mais baratinho, o que se escutava é o brasileiro indo para o exterior fazer enxoval. Então o brasileiro sai daqui com o seu dinheiro, vai para os Estados Unidos, gasta lá no carrinho de bebê, gasta no bercinho, gasta no colchãozinho, gasta no lençol, gasta na roupinha até os 18 anos da criança. Traz tudo isso em 12 malas, justamente porque sai mais barato e o produto é melhor. O que o nosso governo faz? Opa, precisamos tomar uma atitude. Aumenta a CPMF.
Já que o cidadão só pode sair com 10 mil reais do bolso, vamos aumentar no cartão de crédito. Aumenta o CPMF. O Estado intervindo aí justamente na atividade privada, o Estado, de certa forma, controlando a nossa vida. Embora se pregue aqui um Estado liberal, né? Estado que você possa fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. O Estado continua intervindo, direto e indiretamente, a partir do momento em que ele traça plano plurianual, né? A partir do momento que ele estabelece as leis orçamentárias, ele já dá a conotação do que ele pretende estabelecer, do que ele pretende cobrar e como ele pretende atuar em infraestrutura, saneamento, educação, saúde. Então, a todo instante, justamente, esse Estado nosso passou a privilegiar, a preservar a livre iniciativa e, de outro lado, ele continua se utilizando não apenas dos tributos, mas principalmente deles, como um instrumento para intervir, para justamente controlar e regular essas atividades. Não por menos, nós temos aí uma série de meios de intervenção, desde aquela que vai de direção, uma intervenção por direção, em que o Estado estabelece aí, por lei, determinadas finalidades. O Estado, por meio das agências controladoras, estabelece aí o que o cidadão pode ou não pode fazer, quais empresas podem ser compradas por quais empresas, de que forma essas empresas vão atuar, ou quem vai fiscalizar, e estabelece penalidades, e estabelece aí uma série de obrigações tributárias, obrigações acessórias, e por aí vai. E, de outro lado, tem lá uma intervenção por indução ou fomento em que o Estado estimula determinadas atividades. Basta ver que, de uma noite para o dia, o setor agrícola passou a ser o grande foco, né? O agro é tudo, o agro é bom, o agro é pop, e aí vai, né? E o que é concedido de incentivo fiscal ao agronegócio? Como é que é tributado o agronegócio? Por que determinadas atividades são tributadas de determinadas formas em detrimento de outras atividades? Tudo isso gera impacto, né? Tudo isso para o empresário deve ser lido. Creio eu que o professor Rui há de concordar comigo que se um empresário americano vier para o Brasil pela primeira vez e perguntar como é que funciona o sistema trabalhista e o sistema tributário brasileiro, ele corre. Se conseguirmos explicar. Porque ele vai falar, mas é assim ou não é? Nem sempre. Depende. Mas e a segurança jurídica? Agora nós temos um novo fator aí para discutir na segurança jurídica. A LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Não se assustem. A LINDB trouxe aí uma série de possibilidades ao nosso querido judiciário de modular efeitos das decisões diante das repercussões econômicas que determinadas decisões possam causar. E como é que fica a segurança jurídica? E como é que fica todo esse sistema tributário voltado à preservação, a assegurar o direito do contribuinte? Felizmente, pelo que eu andei vendo, o nosso Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, tem sido bem cauteloso. Por enquanto. Não sei até quando. Então, há todas essas intervenções que podem se dar de forma geral, ou seja, beneficiar todo um sistema, toda uma atividade econômica, podem ser setoriais, ou seja, fomentar determinados ramos da economia, determinadas atividades, como citei há pouco, a agricultura, o turismo, né? As siderurgias, podem ser utilizados como fomento, como estímulo, né? A desoneração, a exoneração de determinadas atividades, ou a redução da carga tributária, como nós temos aí, já temos um sistema simplificado que pouco se debate. Nós precisamos de uma reforma tributária e já temos um sistema simplificado. E que representa uma grande maioria da arrecadação. O sistema simples, nacional, nada mais é que a unificação de tributos. E por que será que funciona? Não tanto, mas deveria funcionar mais? Pois bem, mas já temos modelos, né? Não está a se inventar a roda. Os nossos sistemas aí debatidos nada mais são do que sistemas já existentes em outros lugares.
Então, tudo isso gera justamente uma série de atividades para o Estado em que ele passa a atuar, a utilizar os tributos, a utilizar o nosso sistema tributário como meios de intervir nesse domínio econômico. Meios esses que devem ser revistos, principalmente no que toca à concessão de benefícios. Se discute hoje muito o déficit público, né, a dívida pública, se discute muito a qualidade do gasto, mas a hora que concede benefícios, ninguém ao certo sabe dizer qual é o efeito prático. Por que eu concedo, e o maior beneficiário neste país de isenções e benefícios tributários é o setor automotivo, né? Esses que concedem aí são geralmente beneficiados com uma série de benefícios decorrentes aí de um Estado que acaba privilegiando. De fato, eu não estou aqui querendo dizer que não deva ter. A questão é saber mensurar qual é o efeito prático, qual é o resultado para a sociedade, né, para o cidadão. Esse que é o grande propósito. Afinal de contas, a nossa Constituição Federal traz, como eu disse, determinados objetivos. Objetivos esses, ainda que utópicos, que devem ser perseguidos. A erradicação da pobreza, né? Se alguém puder me dizer como se vai erradicar a pobreza no Brasil, certamente será um visionário, né? E acho que estamos longe disso, ou melhor, creio que seja impossível erradicar a pobreza. Mas, de fato, é um objetivo traçado na nossa Constituição, uma Constituição republicana, uma Constituição que tem lá como viés justamente o bem-estar da sociedade, como o professor Rui destacou, tem como propósito atender os anseios da sociedade, né? E o outro propósito desse sistema tributário é justamente promover a distribuição de renda, o que não parece acontecer, né? Nós temos justamente um sistema tributário aí que controla, que sobrecarrega, que introduz uma série de tributos indiretos que acabam onerando desproporcionadamente o cidadão menos abastado ou propriamente o pobre do país, né? Então, diante disso, o que se verifica é que o nosso sistema tributário, concordo com o professor Rui, deve ser revisto, necessita de uma reforma urgente, uma reforma que não pode ser feita a toque de caixa, né? Somente para atender determinados ramos, determinados segmentos da economia, ou determinadas pessoas, mas um sistema tributário que vise justamente atingir a finalidade do Estado brasileiro, vise justamente atingir os propósitos que a Constituição Federal traçou. Para que tenhamos uma ideia, em renúncia fiscal, só em 2017 o país abriu mão, aí teve uma perda de 354 bilhões. Tá? 4,5% do seu PIB foi destinado ao programa de apoio a empresas com subsídios e desonerações tributárias. 283 bilhões em incentivos fiscais no orçamento de 2018, com o Simples Nacional Zona Franca de Manaus, foram concedidos. Além disso, tem lá uma série de isenções concedidas a entidades sem fins lucrativos, que gerou uma renúncia estimada em 2017 de 2,3 bilhões de reais. Não é somente o tributo que tem que ser revisto. Nós precisamos introduzir no país um debate sobre a qualidade de gasto público. A sociedade não consegue ler o orçamento público. Como se gasta? Quem decide o gasto? Quem fiscaliza o gasto? Tudo isso a nossa Constituição traz, mas ainda estamos longe de estabelecer um gasto racional, um gasto justo, uma distribuição de renda. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Agradeço, né, profundamente as palavras do professor Denis, né, em especial pensando um pouco como equacionar isso, esses objetivos tão, digamos assim, até radicais de erradicação da pobreza e, outro lado, também essa racionalização
do sistema tributário. E caminhando para a nossa última conferência do dia, e depois abriremos para o debate, para a discussão, na conferência 3, o Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal de 1988, com a professora Mônica de Almeida Magalhães Serrano, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi procuradora do Estado de São Paulo, tem mestrado em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e doutoranda em Direito Processual Tributário pela PUC de São Paulo. Muito obrigado, professora. Fica mais fácil, acho que, né? Só mudar com a flechinha aqui. Boa tarde, muito obrigada, Silvio, pelo convite. Parabenizo aqui também os palestrantes, Rui, Tucunduva, Denis, e acho que fiquei com uma função difícil agora, né, depois das palestras. Enfim, mas vamos tentar aí estar à altura, né, cumprimento também todos os presentes, os familiares aí do Tucunduva, e eu acho que a mim caberia aqui uma questão mais, eu trouxe aqui uma questão mais técnica do sistema constitucional tributário hoje pela Constituição, como ele se apresenta. Então, vou fazer uma abordagem rápida de como ele funciona hoje, quais são os tributos existentes, enfim, para depois fazer aqui algumas críticas, talvez, ou o que se espera aí de uma reforma aí futura em termos de direito tributário, né, do sistema constitucional tributário. Talvez na mesma linha aí já colocada pelos palestrantes, enfim. Então, queria colocar primeiro, na verdade, aqui, o que significa aí esse sistema constitucional tributário, que nada mais é do que do conjunto de normas constitucionais existentes acerca do tema e também das legislações infraconstitucionais que disciplinam aí a atividade tributante, que nada mais seria do que as normas contidas aí a respeito do direito tributário pela Constituição Federal, pelas legislações complementares e legislações ordinárias. É o conjunto de legislações que tratam aí do tema. E, basicamente, o sistema tributário ele está muito ligado diretamente à forma de Estado adotada aqui pelo Brasil, que seria o federalismo, né? Ou seja, as formas de Estado possíveis seria ou federal unitário, aqui nós adotamos o federalismo, juntamente, praticamente, aí, no mesmo tempo em que foi adotada a forma de governo republicana. O nosso sistema de governo também presidencialista, e o federalismo mais ou menos figura para o Brasil aqui que a soberania ficaria aí no poder central, resguardada a autonomia de todos os entes federados. E aqui eu trago para vocês as principais características aí, do que seria esse federalismo adotado pelo Brasil. Ele vai implicar em repartição constitucional de competências, ou seja, cada um dos entes federados, ele recebe tarefas a serem cumpridas. Para que eles possam cumprir todas essas tarefas, né, digamos, saúde, educação, etc., eles têm que ter rendas, né? E daí, então, a repartição constitucional de rendas que é estabelecida pela própria Constituição. De tal forma que deva existir uma compatibilidade entre essas competências, as tarefas recebidas, e para que eles tenham meios econômicos para a realização de todas essas tarefas, né? Para tanto, em decorrência da autonomia de cada ente federado, ele tem possibilidade de uma auto-organização através de uma Constituição própria. Significa que, então, cada Estado tem a sua própria Constituição e se auto-organiza, né? A rigidez constitucional, como a indissolubilidade do Pacto Federativo, isso é justamente para assegurar e proteger a federação, como também proteger os próprios contribuintes aqui, de acordo com o que já havia levantado aqui o professor Denis. Cada ente federado, ainda,
ele possui a sua representação no Senado Federal. Cada estado aí, se não me engano, são 2 representantes aí perante o Senado, né, para levar aí os interesses de cada ente federado. Isso porque, em relação aos deputados, né, a proporcionalidade se dá em relação aos habitantes. Então, justamente, a representação pelo Senado ele vai assegurar os direitos aí de cada estado, para que não fique incompatível com a representação dos deputados, certo? Existe também aí para cada ente federado um tribunal constitucional. Existe também um tribunal constitucional, que representado hoje pelo Supremo Tribunal, que vai manter, ele atua também para manter o equilíbrio entre todos os entes federados. Pelo menos em tese, assim deveria ser, né? E há também a possibilidade de intervenção também para assegurar eventual violação dos princípios federativos. Então, tudo isso pretendendo aí assegurar um equilíbrio entre os entes federados. Aqui no Brasil também nós temos aí um federalismo um pouco atípico, porque temos também os municípios, apesar de ser um pouco diferente, né, ele é considerado também como um elemento aí do federalismo. Diferente porque ele não tem aí a Constituição própria, embora tenha a legislação, a lei orgânica, né, também não tem representação perante o Senado, tem algumas características diferenciadas, mas ele é um ente federativo aqui no Brasil também. Enfim, então aqui a Constituição Federal, ela dá toda a estrutura tributária, né, do regime do sistema tributário. A Constituição, ela define a competência tributária dos entes federados, né, ou seja, ela não vai criar os tributos, mas ela define quais seriam os fatos geradores, as possibilidades de incidência desses tributos, né? Reparte as competências, ou seja, resguardando para cada ente federado o que ela poderia criar de tributação, né? E vai dar também os limites ao poder tributar, que ele vai, na verdade, essa limitação ao poder tributar, ela vai se dar através de vários princípios constitucionais tributários, como, por exemplo, o princípio do não confisco, ou seja, não pode haver uma tributação muito exagerada, né? E também imunidades, como não se pode tributar templos de qualquer culto, igrejas, entidades assistenciais, desde que cumpridos os requisitos ali traçados pela própria Constituição, certo? Isso aqui é só uma definição de tributo, enfim, acho que talvez não seja ao caso. Ele consta, essa definição de tributo constante hoje do Código Tributário Nacional, enfim, é uma prestação pecuniária compulsória, ela não é livre, né? Em moeda, cujo valor possa nela se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, e daí consubstancia o princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Enfim, e hoje em dia nós temos aí uma discussão na doutrina de quantas seriam as espécies de tributo. Embora hoje a doutrina que se inclina, que tem a maior aplicação, seja a doutrina que entende que hoje são 5 espécies de tributo. São impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e demais contribuições sociais, entre outras, né? Entre esses autores se encontra o Estevão Rovert, Regina Helena, e alguns autores compreendem ainda que hoje nós temos só 3 espécies de tributos, né? Entre eles o Roque Antônio Carrasa, e que essas outras demais espécies se encaixariam dentro das 3 espécies principais, que seriam impostos, taxas e contribuições de melhoria. E, em seguida, eu trago aqui a diferença entre impostos, taxas e contribuições, e quais seriam os tributos de cada ente, bem rapidamente aqui.
Os impostos são aquela espécie de tributo que ela não está vinculada a nenhuma atuação estatal. Os impostos federais hoje seriam imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, os impostos sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou valores imobiliários, que é o IOF, ITR, e o imposto sobre grandes fortunas, que, na verdade, não se aplica ainda, né? Já os impostos a nível estadual, nós temos o ITCMD, que seria quando há transmissão, causa mortes ou doação de qualquer bem ou direito. Também o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, Serviços de Transportes Intermunicipais, Interestaduais e Comunicação, e também o IPVA. Já a nível municipal, nós temos o IPTU, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, só que intervivos, de quaisquer bens e direitos, e também o ISS. O ISS, claro, excluídos os serviços que não estariam submetidos ao ICMS. Qual a grande diferença deles, né? O ISS seriam serviços, exclusivamente serviços, e o ICMS, quando há produtos que circulam, há compra e venda, né, entre eles. Embora esses dois tributos, há uma grande discussão, havendo muitas vezes em que eles se misturam, e aqui é muito difícil identificar qual seria a incidência de ISS ou ICMS. E, inclusive, isso dá uma grande briga, uma grande discussão para fins de arrecadação entre estados e municípios, né? Claro que cada um querendo ter a sua arrecadação, né, maior e mais ampla. E, por fim, nós temos aqui a competência residual, que cabe à União para criar impostos aí, que seria por meio de lei complementar, não cumulativos com esses já existentes, né? Exceto se nós estivermos aí na iminência, ocorrência de uma guerra externa, ou alguma outra situação em que é permitida a criação por lei ordinária ou medida provisória e para algum tributo ainda não existente. Além dos impostos, nós temos aqui, deixa eu chegar, as contribuições, que são várias contribuições, né? Podem ser tanto contribuições sociais, quanto as contribuições interventivas ou contribuições de interesse de categorias profissionais. Temos também outras contribuições que são denominadas parafiscais, que são mais ou menos na linha do que o professor Denis havia falado, quando há interesse de alguma intervenção aí econômica do Estado, por alguma razão. Uma dessas contribuições que nós podemos citar, talvez algumas pessoas daqui já tenham tido a cobrança dela, que se chama Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, sobre a qual existiu aí perante os tribunais superiores uma grande discussão sobre a constitucionalidade delas, mas acabou havendo aqui uma emenda constitucional que acabou delimitando aí a constitucionalidade dela, apesar de muitos autores ainda debaterem sobre a inconstitucionalidade dessa cobrança, porque, na verdade, essa COSIPS, a iluminação, ela deveria se dar através de taxa e não como contribuição, enfim. Mas, por uma questão aí de preservar a arrecadação, ela acabou sendo tratada como constitucional, e hoje ela é cobrada praticamente de forma universal, né? E as taxas que elas estão relacionadas diretamente a uma atividade estatal, ou seja, tem que haver algum serviço, alguma atuação do Estado para que ela possa ser cobrada, né? E ela pode advir tanto de uma taxa de polícia, que é quando há uma atividade relativa à segurança, higiene, ordem pública, para que ela possa se viabilizar a cobrança desse tributo. E também ela pode ser decorrente de um serviço público. Nessas duas modalidades é que ela poderia ser cobrada.
Nós temos também as contribuições de melhoria, quando ela pode ser cobrada quando, em razão de alguma atuação pública, há uma valorização de um imóvel, que pode ser por uma atuação, uma rua asfaltada, o metrô próximo do imóvel, qualquer atuação estatal que leve à valorização desse imóvel. Esse é um tributo muito difícil de ser cobrado, porque para que ele possa ser cobrado, o Estado tem que comprovar essa atividade e tem que comprovar essa valorização daquele imóvel específico em decorrência daquela atividade. O que muitas vezes há uma tentativa de cobrança dessa contribuição de melhoria relativamente ao preço da obra gasta, né? Vamos falar, eu gastei tanto com o metrô, então posso cobrar aqui o seu imóvel. E nem sempre é assim, ela deveria cobrar esse valor, comprovando que houve essa valorização do imóvel. E isso não está relacionado diretamente ao quanto se gastou por determinada obra, né? Então, ela na prática é muito difícil da gente ver a regularidade da cobrança dela, né? E, por fim, o empréstimo aí compulsório, trazendo aqui na Constituição, quais seriam as características e em que situação se poderia ter a cobrança dele, né? É mais ou menos aí um desenho de todos os tributos que constam na Constituição, uma parte mais técnica mesmo, né? Mas, na verdade, eu gostaria de ter trazido esse desenho para aqui fazer algumas colocações aí do nosso atual sistema tributário, né? Na verdade, a gente vê que todos os países hoje desenvolvidos, né, principalmente na Europa, eles já se utilizam de outras formas de cobrança principais, né, principalmente com a cobrança de impostos sobre a renda e também o imposto denominado sobre valor agregado. É como se fosse tipo um imposto único mesmo, né, na forma como os palestrantes já haviam falado. Exato, que seria mais viável, mais transparente, né, enquanto aqui no Brasil a maior incidência seria a cobrança por meio dos impostos indiretos, né, e em menor grau os impostos aí sobre a renda, e deveria ser ao contrário, né. E também aqui no Brasil a gente acaba verificando, ao contrário desses países desenvolvidos, a acumulação de muitos tributos e muitos impostos, né? O que realmente assim é um sistema pouco transparente. São questões já colocadas aqui, né? Passar rapidamente aí por essa que realmente assim são os principais pontos do nosso sistema tributário, né? São as principais falhas dele. E a primeira delas, né, realmente essa questão dos impostos indiretos, realmente acaba recaindo sobre a população mais carente, mais pobre, né? Pior do que isso, de forma pouco transparente, porque justamente a classe mais pobre são pessoas aí de poucas letras e que muitas vezes desconhecem essa realidade, né? E com certeza elas vão pagar mais. Se você colocar numa escala, né, de ganho dessas pessoas, então elas têm uma parte muito grande de comprometimento da receita delas, né, do que eles ganham. E muitas vezes sem saber, porque desde qualquer compra que elas façam, um arroz, um feijão, um refrigerante, vão estar pagando os tributos e tal qual aquela pessoa de maior renda, né? Outra questão difícil aqui também, dessa não transparência e da complexidade do nosso sistema tributário, atinge também os empresários, os comerciantes, tanto do pequeno comerciário quanto do comerciante, quanto do grande comerciante. E, na verdade, assim, dificilmente hoje um comerciante que não buscar aí uma informação técnica, né, vai ser muito difícil para ele optar, para começar, pelo qual sistema, qual seria o regime
que ele vai optar para que seja o mais adequado para a empresa dele. Por exemplo, hoje nós temos alguns regimes, né? Por exemplo, tem o Simples Nacional, o regime de lucro presumido, lucro real, e são muito diferentes entre si e difícil de optar entre eles, porque é muito complexo e muito difícil de entender. Assim, já é difícil de entender para uma pessoa técnica, que é da área, que dirá para uma pessoa leiga, né? Então, por exemplo, o lucro real, e todos eles, tirando o Simples Nacional, eles cumulam vários tributos. Então, não quer dizer que você vai pagar 1 ou 2 tributos, eles vão acumular vários tributos, né? Esse sistema do lucro real, por exemplo, ele é utilizado para quem tem uma empresa de grande porte, com receita aí acima de 78 milhões, por exemplo, né, começar por aí. Mas veja bem que interessante, o imposto de renda e a contribuição social, essa empresa ela vai pagar de acordo com o seu lucro líquido. Então, pode ser que essa empresa, se ela não tiver, ela pode ter essa receita, mas se ela tiver um lucro pequeno ou um lucro zerado, ela não paga o tributo. Então, assim, olha que diferença isso vai fazer, né? O lucro presumido, que é um outro regime, independentemente do lucro que ela tenha, ela vai ter sempre uma opção de um lucro presumido. Ela tenha lucro ou não, ela vai pagar aquele percentual, né? Isso, sim, rapidamente, são regimes bem complexos, né? Mas só para a gente ter uma ideia de opção aí, né? O Simples Nacional, por exemplo, parece, num primeiro momento, que seria bom de toda forma, mas ele tem um anexo que, dependendo da atividade que a empresa faça, ela vai ter um percentual de incidência de tributo maior ou menor. Então, nem sempre pode ser o melhor sistema. Então, assim, essa complexidade, né, do nosso sistema tributário, realmente, ela dificulta muito, traz pouca transparência, tanto para a pessoa carente como para o grande empresário, né? Então, se ele não tiver um planejamento tributário adequado, ele vai ter pode ter muitos prejuízos, né? E isso acaba também afastando, inclusive, empresários, às vezes, do exterior, que deixam de vir atuar aqui por essa dificuldade, né? Como você havia colocado, né? Acho que foi o deles que colocou, né? Então, assim, essa dificuldade já afasta realmente algumas aplicações aí externas, né? A complicar aí também, como já foram levantados pelos 2 palestrantes aqui, eu acredito, né? Por conta da nossa federação e a autonomia de cada ente federado, nós temos legislações diferentes para cada estado e para cada município. Então, hoje nós temos no Brasil 5.570 municípios. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu trabalho no tribunal, eu atuo numa Câmara específica de legislação municipal. Então, assim, a gente lidar com realidades muito diferentes, de municípios muito diferentes, alguns muito criativos, inclusive, né? E cada um com uma legislação própria, né? E isso traz realmente muitas complicações, né? Então, nós temos legislações de cada estado, de cada município, da União, e tudo isso traz grande complexidade aí para esse sistema tributário, né? Outro problema que acaba gerando também esse sistema tributário é a questão da guerra fiscal, né? Que nada mais é do que uma guerra pelo lugar onde será cobrado o tributo. E claro que cada estado querendo ser cobrado lá no dele, cada município quer o dinheiro para ele, enfim. E isso traz um grande problema, né? Inclusive de litigiosidade, porque muitos vão aí buscar a judicialização para definir. E o repasse, exato.
Exato, exato, exato. E aí vai surgindo muitos problemas, né? E também assim de alguns estados que oferecem grandes isenções aí para a tributação, né? Uma mínima tributação, e atraem empresas, indústrias para a sua região, e isso também implica numa diminuição de investimentos públicos, né? Para áreas importantes, como saúde, de educação, enfim. Assim, a gente enfrenta também uma questão complexa que vai mudando no dia a dia, né? Inclusive, hoje nós temos a questão do ISS, que ele incide sobre serviços, e que esses serviços, a cada dia que passa, estão aumentando. Né? A cada dia que passa, nós temos uma legislação nova que passa a tributar um serviço que antigamente não era tributado. Por exemplo, na última legislação, passaram a tributar a tatuagem, que não constava, né? Até porque, acho que há um tempo passado, isso não existia. Né? Exato. Que tem sido... Exato. E vai gerar grande discussão, porque ninguém sabe aí qual a condicionalidade, se é correto ou não, né? Se é serviço, se não é, enfim. Né? De tal forma, então, que algumas questões aí do nosso sistema tributário. Né? Hoje nós temos aí uma carga, então, tributária elevadíssima, e o grande problema é assim, a retributividade dessa tributação é mínima, né? Porque se tivéssemos uma retribuição, ok, está ótimo, né? Inclusive, assim, tem um autor alemão que eu estava estudando aqui, ele chega a falar numa tributação justa que não configuraria com o fisco num percentual aí de 50%, ou 50%, 55%. Mas isso vai envolver todos os tributos, contando inclusive tributos indiretos e tal, contando escola. E aí, assim, ele acha que tem que incidir esses 50%, 55%, mas, assim, pegando a sua renda líquida e excluindo os seus gastos com saúde, escola. Eu acharia ótimo, ok, pagar 50%, né, assim, dentro desse contexto, né? Seria interessante. Se eu não tivesse que arcar aí com... se meus filhos pudessem ter acesso a uma escola bacana, com acesso à saúde, sem eu ter que gastar com convênio médico, enfim, é interessante, né? Talvez seja interessante, né? Então, essa questão de pensar aí na receita e o que é tributar, para que o Estado aí não perca a receita, né? Enfim, então são esses problemas que eu vejo aí no sistema tributário, essa carga elevada, com pouco retorno de serviços, né? A complexidade das normas, que leva à falta de transparência aí também, né? De você não ter conhecimento aí do que ocorre mesmo, né? Dentro desse regime, né? E aqui eu trago alguns quadros, né? Como já dito aqui, essa questão de nós termos aí uma tributação em maior grau em tributos indiretos, né? E na contramão de outros países que tributam basicamente aí exato, né? Então você veja, o Brasil está aqui no terceiro lugar, né? 49%. Praticamente, isso aqui são dados de 2015, né? De tributação sobre bens e serviços, né? No contrapasso aí de outros países mais desenvolvidos aqui, como Estados Unidos, Suíça, Canadá, enfim. E isso é denominado regressividade, ou seja, né? A grande incidência de cobrança de tributos indiretos, né? Contrariamente ao regime da progressividade, em que a tributação maior se dá sobre renda, lucros e ganho de capital. E aí o Brasil, então, vira, né? Está lá embaixo, aí, né? Na contramão também dos países mais desenvolvidos, né? Tem uma coisa boa ou outra, né? Sempre tem, né?
E, enfim, aqui um quadrinho também, esse daqui eu trouxe depois, na frente ali eu coloco a origem aqui, é de Marcelo Fonseca, e foi publicado isso em abril de 2017. Aqui seria o índice de retorno, né, do Brasil, que a população tem em termos de... no retorno, se é o quadrinho do lado direito, o Brasil está em 30º lugar aí, né? Índice de retorno ao bem-estar da sociedade. Aqui, vamos ver, Uruguai está na frente, Grécia, entre outros, né? Alguns já esperados, né? Mas, enfim. Então, eu acho que realmente assim uma reforma tributária se faz importante e urgente até. Claro que, apesar de muito importante, eu não sei se creio tanto nessa reforma, porque tem muitos interesses envolvidos, né? São várias forças políticas aí com interesses diversos que talvez prejudiquem essa reforma também, né? Inclusive entre os estados, por exemplo, se você pegar um estado mais rico, né, em relação a outro da federação que não... Exato, que seria um tributo, isso, exato, e único, né? Igual ao IVA, né? Mas assim, eu acho que nós vamos ter uma grande resistência, né? Exato, então. Não, é o imposto, eu acho que hoje de menor retorno, assim, é insignificante, né, de receita, né? Mas, enfim, seria o caminho, né? Mas eu penso aqui, talvez, pelo menos, nós teríamos que nos preocupar um pouco com essa questão dos impostos indiretos de pessoas mais carentes, talvez desonerando aí alguns produtos, né, de primeira necessidade, enfim, talvez esse seja um caminho aí, né? O professor Roque Carrasa, ele fala muito no sentido de defesa de um núcleo fundamental aí da tributação, né, para resguardar esses bens, o núcleo mesmo fundamental de cada cidadão, né, da sua sobrevivência. Talvez produtos aí de primeira necessidade, uma geladeira básica, enfim, né, eu fico pensando qual seria esse caminho, né? Mas acho que esse é um caminho, talvez, né? Se não uma reforma grande, mas talvez... Exato, né? O mínimo, né? O mínimo necessário, né? Porque hoje aquele mínimo necessário ele compra com incidência de tributos, né? E alta, né? Bem alta, né? Muita diferença, né? Exato. Se eu vou comprar arroz e uma pessoa que ganha só um salário, faz muita diferença, né? Enfim, e finalmente eu só trago aqui uma fala um professor da Unicamp, da área de economia, Pedro Rossi, e ele fala que a desigualdade no Brasil realmente tem uma forte dimensão institucional que reproduz e perpetua a desigualdade e impede a mobilidade social e o próprio funcionamento da democracia. Há vários aspectos objetivos e objetivos responsáveis, mas, objetivamente, a carga tributária é a principal dimensão institucional da desigualdade. E, na Constituição de 88, o Brasil escolheu construir um estado de bem-estar social com saúde e educação universais, entre outras, mas não definiu muito bem como financiá-lo. A elite econômica não topou financiar com impostos progressivos e a solução foi financiar com impostos ruins e regressivos. Acabou que os pobres são mais prejudicados pelos impostos. E é uma grande verdade, né? Enfim. E, embora essa questão do bem-estar social e a pouca resolução da saúde e educação, não acho que seja um problema de pouca receita. Talvez seja de um gasto racional, né? De uma política pública eficaz. Mas que, de toda forma, o sistema tributário, eu entendo hoje, realmente injusto, né? É isso que eu gostaria de ter trazido. Muito obrigada. Eu agradeço, né, profundamente, né, a professora Mônica. E uma questão que a professora traz um pouco essa questão dessa regressividade, né? Uma reflexão, talvez, que tenhamos que fazer
em relação aos gastos públicos é o gasto com a dívida pública, né, que também impacta nessa agressividade. É uma discussão que é praticamente inexistente. Ninguém está falando em calote, ninguém está falando em não saldar a dívida pública, mas tem uma racionalidade nesse pagamento. E também foi trazido aqui uma questão muito importante, assim, esse desconhecimento que o cidadão tem de como funciona o sistema tributário, de como funciona o orçamento. Isso são questões que devem ser abordadas, né? Bresser Pereira, né, que é um desenvolvimentista, ele falava o seguinte: eu teoricamente, numa palestra, até que eu não sou contra a PEC dos gastos, ele dizia, mas o que me chama a atenção é o seguinte: nessa discussão não se entra, por exemplo, se pensar racionalmente o gasto com a dívida pública do Estado brasileiro. Quer dizer, se é para congelar gastos e investimentos, que essa resposta que o cidadão vai ter daquilo que ele contribui, porque também não se colocar um limite, uma racionalidade nesses gastos também com a dívida. Quer dizer, uma reflexão que a sociedade tem que fazer. E repito, não é ninguém falando aqui em calote, não saldar a dívida pública, mas racionalizar os gastos, fazer uma reflexão. Eu gostaria de registrar também a presença, além da família, né, Tucunduva, de Sua Excelência, o desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, magistrado experiente. Gostaria de convidá-lo também para compor a mesa, se dar uma contribuição, se gostaria de pertencer aqui, agradeceremos profundamente. Bem, eu queria agradecer ao professor Serrano Nunes essa gentileza imensa, cumprimentá-lo pela realização desse evento. Quero cumprimentar também o professor Denis pela palestra que acabamos de ouvir, cumprimentar o professor Rui, meu filho primogênito, pela palestra que acaba de fazer, e a desembargadora Mônica Serrano, que é minha colega lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor Serrano Nunes, eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, que apenas o Nestor Cerveró consegue olhar nós dois na lista de desembargadores, porque eu sou o número 8, e ela é uma jovem desembargadora com pouco tempo de casa ainda. Mas eu queria dizer o seguinte, que foi muito interessante esta reunião de hoje. É curioso observar que todos os professores que falaram disseram em síntese a mesma coisa. O sistema tributário é injusto. O sistema tributário é muito oneroso. O sistema tributário não dá retorno ao cidadão. E, para coroar todos esses erros, precisa ser um sistema tributário complexo. Eu queria lembrar a todos o seguinte, que isso é extremamente perigoso, que a reforma que todos os professores, Denis, Rui, Mônica e Serrano Nunes, falaram, nós já assistimos a uma coisa parecida aqui no Brasil no final do século XVIII. Porque a Inconfidência Mineira de 1789, ela nasceu exatamente porque Portugal cobrava 1/5 de todos os contribuintes. Hoje, o imposto de renda não é de 1/5, é mais do que isso, é 27,5%. E o povo, quase 1/3, e o povo está silente, comportando-se como um bando de carneiros,
Só que isto é muitíssimo perigoso. Então, é preciso mesmo que se atenda essa reivindicação de todos os professores que falaram aqui me antecedendo. É preciso que se promova a reforma tributária com urgência e com vontade de resolver o problema. Estou me referindo, claro, ao problema do povo, não ao problema do governo. Então, professor Serrano Nunes, eu, mais uma vez agradecendo a sua gentileza, eu lembro do seguinte: todo lugar que eu vou, eu conheço o pai de alguém que está na plateia ou o pai de alguém que está na organização. Dessa vez, eu conheço o tio, não é mesmo? Que foi o Vidal, não é? Serrano Nunes, grande membro do Ministério Público e que foi meu contemporâneo lá naquela instituição. Eu quero dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui com os jovens professores, junto com a minha família, a minha queridíssima Adriana, que é minha nora, mulher do Rui, a Eliângela, que é a minha chefe de gabinete há 25 anos, e a Sônia, que é a minha mulher e que é a minha namorada faz 49 anos. Não é? Eu quero cumprimentar também aqui as pessoas que vejam na plateia, que são funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, há um estudante também ali, não é mesmo? E então eu queria deixar minha homenagem, professor Serrano Nunes, exatamente para os funcionários, porque sem eles nós não conseguimos fazer nada, nem lá no Judiciário, nem no Executivo e aqui também não, no Legislativo. Então, muito obrigado, viu? E uma boa tarde a todos. Só um detalhe, o senhor, como por muito bem lembra, né, os funcionários dessa casa, que agradeço todos, a senhora Thaís, agradeço a todos aqui. E como nós falamos sobre os 30 anos da Constituição Federal, o doutor Ulisses ele fez um ato. Né? Quando ele foi assinar a Constituição, havia várias canetas para serem assinadas. E ele escolheu uma caneta, a caneta que ele ganhou dos funcionários da Casa Legislativa para assinar a Constituição. Porque sem os funcionários, né, e também, já que estão falando de 30 anos, lembrar esse ato, né, que o doutor Ulisses fez, ele optou, e deixou claro, e deixou para a história esse registro. Eu estou assinando a nossa Constituição de 1988 com a caneta que eu ganhei dos funcionários do Parlamento Brasileiro. Por quê? Porque eles são essenciais, enfim, a toda a elaboração e toda a composição aqui. Então, recordando isso, minha homenagem também, como também o senhor lembrou, aos funcionários dessa casa. Bom, agora alguma pergunta do público? Alguma? Mas, acredito que, né, podemos, enfim, agradecer mais uma vez a todos, né? Podemos agora encerrar aí as atividades. Muito obrigado a todos, obrigado aos professores, público.